Boa tarde a todos. Iniciaremos hoje as atividades transmitidas online da Dimensão Espaço Lugar, 14º evento do projeto 10 Dimensões, Diálogos em Rede, Corpo, Arte e Tecnologia, ciclo 2. Uma parceria da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFPB, Universidade Federal da Paraíba, do IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e da FAPERN, Fundação de Apoio e Pesquisa do Rio Grande do Norte. Daremos início a seguir as palestras dos nossos convidados de hoje. O artista e pesquisador Cláudio Bueno, doutorado em Artes da Escola e Comunicação em Artes, da Universidade de São Paulo, que realizará uma palestra sobre lugares invisíveis, com base em seus últimos trabalhos. Quem quiser anotar o endereço do professor Cláudio Bueno, certo? http://bueno, Z, Dias, com Z também, .net, ok? O artista abordará aspectos poéticos e críticos do invisível na computação de lugares públicos e privados. Serão destacadas novas relações com o corpo, com a cidade e entre as pessoas, considerando um espaço informacional permeando por dispositivos móveis e de transmissão. E o outro professor pesquisador convidado de hoje é o professor doutor Marcelo Medeiros, do Grupo de Pesquisa em Cibercidades da Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual da Bahia e do Centro Universitário Jorge Amado Salvador, gira em torno da questão da parte da observação de evento esportivo corriqueiro, como o jogo de futebol, por exemplo. E esse trabalho tem como objetivo lançar a proposta de estudo sobre o lugar na comunicação a partir de 3 aspectos: tipo de interação, meio técnico e os contextos de produção, emissão e recepção de informação. A depender da relação existente entre esses aspectos, o estudo sobre o lugar na comunicação da origem a 4 formas diferenciadas da comunicação: a comunicação local, a comunicação situada, a comunicação global e a comunicação locativa. Uma breve biografia sobre os convidados de hoje. Cláudio Bueno, ele é artista doutorado em Artes Visuais da ECA, USP, onde concluiu também o seu mestrado intitulado em Que Lugar é Esse? Em 2011, ele recebeu uma menção honrosa no Ars Electronica, na Áustria, foi premiado no México, com o trabalho Trânsito MX, indicado ao prêmio Sérgio Mota, residente na La Chambre Blanche, em Quebec. Nos anos anteriores, ele foi residente no Lambis e comissionado pelo Rumos Arte Cibernética do Itaú Cultural pelo Festival Vivo Arte Move. Atua em grupos de pesquisa e prática artística por meio de performances e instalações. Seus trabalhos articulam as noções de rede, participação, lugar e da vida mediada em dispositivos eletrônicos visuais. Nosso outro convidado, o professor Marcelo Medeiros, é graduando em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela UXAL, doutor pelo Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Cultura Contemporânea da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, membro do Grupo de Pesquisa em Cibercidades da Universidade Federal da Bahia, membro do Media Ecology Association, professor da Universidade Estadual da Bahia, no curso de Rádio e TV, professor do Centro Universitário Jorge Amado, nos cursos de Comunicação Social e Produção Audiovisual. Então, depois da abertura, obrigado, Carol. Então eu vou iniciar a minha palestra, que é intitulada Lugares Invisíveis, no 10 Dimensões, que traz então o tema do espaço e do lugar. Eu fiz uma divisão, trazendo hoje trabalhos práticos, 3 trabalhos práticos de minha autoria, e amanhã tem um bate-papo em que eu pretendo falar de aspectos mais teóricos ou mais conceituais em torno da ideia de lugar. Evidentemente que eles estarão aqui também presentes conforme eu vou falando dos trabalhos. Bom, então, para cada trabalho eu tenho um vídeo que fala sobre ele também. São vídeos curtinhos de aproximadamente 3 minutos, 3 a 4 minutos. E então, quando eu deixar o vídeo rodando, não se espantem, ele é curto, ele não vai ser chato, assim, vai ser rapidinho. Em seguida eu vou comentando sobre os trabalhos e no fim a gente então pode falar sobre eles ou tirar dúvidas, sejam elas mais conceituais ou técnicas, sobre o desenvolvimento de cada trabalho. Então, trazer a ideia de lugares invisíveis é um pouco pensar na ideia de lugar, não só pelo aspecto físico desse lugar,
mas também por suas qualidades e características invisíveis. E se esses lugares, durante toda a história da humanidade, sempre tiveram qualidades físicas, hoje me parece interessante destacar a qualidade informacional também desses lugares. Então, como os espaços, sejam da residência ou da rua, eles estão perpassados por informação. Então, uma informação que ela não está mais em nodos físicos, mas ela está também numa espécie de mobilidade informacional, né? Então, ela acontece em vários lugares simultaneamente e em deslocamento, né? Então, só para iniciar essa fala que possa ter um tom um pouco mais poético, eu trouxe o Italo Calvino, que ele vem dizer, então, né, a paisagem invisível condiciona a paisagem invisível, né? Então, acho que é um trecho bonito. Bom, e corpo, espaço e informação, eu estou trazendo aqui nesses primeiros slides uma base geral para a compreensão dos trabalhos que tem a seguir, né? Então, o corpo, espaço e informação é uma espécie de eixo para esses três trabalhos que eu desenvolvi. Então, pensando, ora, numa espécie de caráter mais relacional entre as pessoas, entre o corpo das pessoas, e nesse cruzamento entre eu estar aqui, nessa sala, e a informação que a gente tem cruzando todos nós e criando relação entre a gente. Então, esse tripé, corpo, espaço e informação, é uma coisa que tem me guiado pelos trabalhos. Então, eu vou começar falando sobre o Redes Vestíveis, que é um trabalho que tem um caráter um pouco mais relacional entre as pessoas, que o corpo dita um pouco, ele controla um pouco a informação e ele é controlado também pela informação. E é um trabalho, então, que, como a Carol falou, ele recebeu esse ano menção honrosa na Ars Eletrônica e foi comissionado pelo Artimov. Quem está pesquisando questões relacionadas à arte e tecnologia, o Ars Eletrônica é uma boa fonte, assim, de pesquisa. Então, no site deles, se vocês digitarem lá no Google o nome do site deles, eles têm um banco de dados com todos os trabalhos que já receberam menções ou premiações em anos anteriores, tá? Essa é uma imagem de representação do Redes Vestíveis e eu vou rodar o vídeo dele. Em seguida eu comento, que acho que é mais prático de compreender o trabalho. Estão ouvindo aí? Redes Vestíveis é uma performance coletiva representada graficamente por uma rede virtual elástica na tela dos aparelhos celulares. Cada participante que se conecta a essa rede, ele se torna um nó e ele deve então se deslocar pelo espaço físico, produzindo um movimento nas outras pessoas que estão conectadas a essa mesma rede. Caso alguém não se movimente, o nó dela arrebenta e ela fica fora da performance. São criadas relações entre o corpo físico do sujeito em deslocamento e a virtualidade da própria rede internet que é utilizada ou do sistema de geolocalização, no caso o GPS. Uma ideia de um corpo espacialmente localizado e em relação de afetação com os outros que fazem parte da mesma trama. No começo, demora um pouco até a gente sentir o tempo do GPS, o tempo da rede e se movimentar dentro do ritmo que funciona bem. Mas depois que a gente pegou isso, fica bem legal, porque você percebe como que o teu movimento é controlado e controla também o movimento das outras pessoas.
bastante fazer esse projeto, foi bem interessante conseguir utilização de tecnologias abertas como HTML, JavaScript, os GPS funcionaram muito bem, e assim, a rede também ficou bem ágil, então o tempo de resposta entre os jogadores tá legal. Bom, então, esse é um dos primeiros trabalhos que eu trago, que ele traz, então, esse aspecto de um corpo que controla a informação que vai sendo atualizada na interface e, ao mesmo tempo que essa informação também, por exemplo, o movimento, o teu movimento, quando você se move, você controla o movimento do meu corpo também, porque ou eu me movo junto, ou se eu fico parado, esse nó arrebenta na minha interface. Então, ele é um trabalho que traz esse aspecto mais relacional. Então, o Redes Vestíveis, ele é um trabalho, ele, ao invés de comentar sobre um lugar específico, ressalta ou ele traz essa ideia de lugares múltiplos, né? Ele é um trabalho que as pessoas podem se conectar, um estando aqui em Natal, o outro em São Paulo, o outro em Nova York, e todas essas três pessoas continuarão conectadas. Então, porque o mapa ele fica menor ou maior dependendo de onde as pessoas estão. Então, e são pessoas que ora estão dentro da rede, ora elas estão fora. Então são lugares que vão sendo construídos, que são lugares suspensos entre uma conexão e outra, ou seja, não é um lugar específico, ou seja, aqui em Natal, nem é São Paulo somente, mas é esse lugar que se estabelece no tempo da conexão. Então, um lugar que surge e desaparece e que ele lida com uma noção de um desejo de estar presente ou de romper com uma rede, né? Então, o quanto eu quero fazer parte e estar conectado com alguma rede e o quanto eu quero quebrar isso e quero estar fora dela, né? Então, é como eu manter um celular ligado ou que é uma relação assim de, ao mesmo tempo, de esperar que alguém possa me ligar e que seja esse um bom contato, que me ligue, ou de achar que essa conexão está em demasiado, né? Então, achar que isso é um excesso e que eu não quero mais fazer parte disso e eu vou desligar isso. Então, ele vem discutir então um pouco dessas relações e esse trabalho, então, não como uma relação de um contexto local, mas de múltiplos contextos que acontecem simultaneamente. O espaço físico influencia o movimento das pessoas também, então é isso. Não é um discurso mais por um viés de um lugar construído somente virtualmente, né? Assim, ou uma entrada no mundo virtual, uma entrada mental no mundo virtual e tal. Ele é um discurso que envolve, então, o corpo das pessoas, envolve o espaço físico, envolve essa informação que está perpassando pelo nosso corpo e está nos afetando diariamente a experiência dos lugares, né? Então, é um pouco disso que ele vem trazer. E a experiência com o espaço público, ela tem cada vez mais ganhado força para o meu trabalho. Então, todos eles que eu vou mostrar aqui, eles acontecem na rua, acontecem do lado de fora. Aqui são algumas imagens de algumas apresentações do trabalho. Essa é do Sesc Ipiranga, em São Paulo. Essa é a interface do trabalho. Então, na tela do aparelho celular, você tem essa primeira em azul, que você clica em iniciar e você já está conectado, passa a estar conectado dentro dessa rede. Esse é um aplicativo que ele está disponível para quem quiser baixar, e quem tiver um aparelho que possa ser o iPhone ou Android. Eu não tive condições de desenvolver para todas as plataformas, porque isso também envolve um custo, e como não sou uma empresa, nada que estou desenvolvendo, eu pude desenvolver para essas duas, e enfim, vocês podem baixar. Bom, então só para finalizar sobre esse trabalho, ele é uma rede elástica onde as pessoas estão conectadas e tensionam essa rede ao se conectarem por seus aparelhos. Eu vou passar para o próximo então agora.
Esse é um trabalho Les Champs de Sirènes, que foi desenvolvido agora em Quebec, no Canadá, numa residência artística chamada La Chambre Blanche, numa parceria também com o Museu da Imagem do Som em São Paulo e com o Avatar e La Bande Video em Quebec. Les Champs de Sirènes, para quem ainda não traduziu, é o Canto das Sereias. Esse é um trabalho que ele vem trazer uma ideia, ele tenta então criar uma espécie de tensão entre essa ideia de mobilidade que a gente compra por meio dos dispositivos móveis e de uma imaterialidade dessa informação, e ele instala essa informação num determinado lugar, e para acessá-la você tem que estar lá. Então eu vou passar um vídeo sobre ele para explicar o que é o trabalho, mas só para vocês já irem pensando então nessa ideia do lugar como uma espécie de paradoxo aí que eu crio com o trabalho, dele ser site-específico, assim, ele ser um trabalho que lida com informação, lida com essa lógica da mobilidade, mas que ele não sai do lugar que é o Porto de Quebec. Para acessá-lo tem que estar lá, porque ele tem a ver com o contexto local, com a história local de Quebec. Então eu vou passar o vídeo para vocês verem. Essas são as meninas que fizeram uma performance no Porto, e vocês já vão entender como é o trabalho agora. Esse vídeo tem 4 minutos. O começo dele não tem som, em seguida... Uma pausa, eu tenho essa versão que está em inglês, eu vou falando aqui a tradução, caso alguém que esteja no auditório não possa traduzir. Então, em novembro de 2011, o novo monumento foi inaugurado na cidade de Quebec. É um monumento invisível, mas geolocalizado e audível na margem do rio com um aparelho celular. Esse é o ponto onde o monumento está instalado. É uma homenagem às mulheres que trabalhavam no Rio na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que trabalharam nos navios. Elas morreram no mar, trabalhando principalmente com rádio broadcasting. E agora elas são sereias e cantam frente ao rio, chamando por seus amantes, filhos, clientes, maridos.
mundo entendeu como é que o trabalho funciona, mas eu cheguei então em Quebec para essa residência, procurando então pesquisar memórias ou coisas que tivessem desaparecido da história da cidade. E uma das coisas que eu fui notando é que a história da guerra era uma questão muito forte para eles, e que outra questão é que essa história da guerra ela era contada somente pelos homens. Então os monumentos eles são aos homens, o Museu Naval não tem uma mulher dentro do Museu Naval, e enfim, eu estava trabalhando num prédio que era uma fábrica de sapatos femininos, era uma rua onde as prostitutas tinham sido expulsas para dar lugar a prédios de artistas. Então eu fui procurando entender qual que era esse contexto ali que eu estava vivendo, e que era um contexto que ele era próximo do porto de Quebec, e eu comecei a imaginar essas mulheres que, enfim, primeiro mulheres que tinham perdido seus filhos na guerra e que eles não tinham voltado, ou maridos, ou os próprios marinheiros, então, que se relacionavam com essas prostitutas. Enfim, comecei a criar essa história na cabeça, e comecei a imaginar, então, mulheres que pudessem cantar na beira do rio, chamando por esses homens, por essas pessoas. Foi aí que eu encontrei, então, 8 mulheres, a história de 8 mulheres que morreram no mar trabalhando com rádio. Elas faziam a comunicação entre o navio e a terra. E elas morreram no mar, bombardeadas, enfim, morreram durante a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eu pensei, bom, mulheres que morreram no mar, que trabalhavam com a voz, e me veio então a ideia das sereias, e então eu convidei 8 garotas do Conservatório de Quebec para criarem essa composição e criarem essa música. E então elas fizeram uma performance no Porto, e ali no finalzinho do vídeo você vê a imagem delas cantando ali no Porto. Eu gravei esse áudio e coloquei ele instalado ali no Porto, então já localizado ali no Porto. Criei um aplicativo para o celular. Então, quando você chega na cidade de Quebec, esse é um monumento sonoro que você pode acessar baixando um aplicativo para o seu celular e chegando ali de frente para o rio e olhando para essa paisagem. No momento em que você chega com o aplicativo aberto, você começa a ouvir o som das sereias, você começa a ouvir essas mulheres cantando na margem do rio. E então aqui é uma foto que é um amigo ouvindo. Essa é a letra que as mulheres cantam, que inclusive foi meio inesperado, mas o João foi quem escreveu a letra. Ele escreveu em português, eu fiz a tradução para o francês, e a letra, o que ela diz é o seguinte: plonger, então elas repetem por várias vezes plonger, plonger, que é mergulhe. Então, ao invés daquele canto mais romântico e tal, que seria por esses homens, ou mais dramático nesse sentido, no momento em que eu torno essas mulheres sereias, elas ganham uma perversidade, porque elas cantam para que eles mergulhem, mas é um mergulho para a morte, né, que é o canto da sereia. Então eles se sentem convencidos por isso e mergulhem. Eu espero que ninguém mergulhe quando estiver ouvindo o trabalho, mas então elas dizem: mergulhe, siga meus sinais, mostre devoção, na margem, água e horizonte. Escute o último, escute, né? O último canto, ocasião de eternidade, plonger, mergulhe. E, enfim, eu então criei uma divulgação. Então, esse é um trabalho em que a pessoa, então, ela precisa estar naquele lugar específico. A gente tem uma ideia, assim, então, de aplicativos para celular e tudo, que eles são muito móveis, muito para estar em qualquer lugar e tal. E nesse trabalho, então, eu procuro trazer essa noção de um contexto específico. Então, você precisa estar com o seu corpo ali, presente no Porto de Quebec, naquela ponta específica, mirando para o rio, para viver essa experiência do trabalho. Então, que é uma experiência que ela é sensória, no sentido de você estar ali vendo aqueles barcos e aqueles navios passando,
ela é sensória também pelo som que você ouve, que você pode ouvir, e tem esse cruzamento dessa informação que chega ou que ela está presente somente ali naquele local. E ela também, junto a isso, eu fiz então cartões postais, que eles estão espalhados por toda a cidade de Quebec, onde as pessoas podem então mandar um cartão postal para alguém de um monumento que ela possa ter ouvido estando em Quebec. Esse é uma divulgação, por exemplo, que estava aí dentro desse prédio, que é um prédio de informações turísticas da cidade de Quebec. Depois eu até tenho um postal para mostrar para vocês. E, bom, eu não vou me prolongar aqui, mas depois, se vocês quiserem, evidentemente que a gente pode retornar para falar alguma outra coisa desse trabalho. O último, o terceiro trabalho que eu trouxe para falar para vocês é um trabalho que eu vou apresentar, pretendo apresentar amanhã. Funcionou? É um trabalho que eu vou apresentar para vocês amanhã às 2h30 na Praça dos Três Poderes, que fica em frente à prefeitura. Então, quem puder, vai ser um prazer ter vocês junto. E eu vou passar então também um vídeo sobre ele, em seguida faço alguns comentários. O nome dele é Campo Minado, ele recebeu agora um prêmio no Transítio MX, no México, e que é um outro festival também bastante interessante para quem estiver ligado a essa pesquisa com meios eletrônicos, com vídeo, etc. É um festival que está na 4ª edição, mas que ele tem muita força no México, assim,